Boa noite, amados. Eu só vou pedir a vocês que vocês dêem um pouquinho de desconto à fala. Não, ele não falou mentira, mas dá um pouquinho de desconto. Vocês sabem quando a pessoa assim gosta da gente, eu me vejo, a gente expande um pouquinho mais as coisas, né? Por isso eu estou falando, Henrique, eu não estou falando contra, mas estou falando, diminui mais um pouco, irmãos, que é a graça e a misericórdia. Eu lembro que no domingo, quando eu fui pregar, eu fui gravar aqui a mensagem e eu estava muito assim, impactado, emocionado. E eu lembro que eu disse, e eu acho que Deus me impactou mais ainda com isso, que nós deveríamos nos colocar no lugar das pessoas que passaram pelo problema, das pessoas que passaram por essa dificuldade. E eu lembro quando eu estava preparando a mensagem, assim, veio à minha mente o sofrimento que eu tive. Pode baixar mais um pouquinho? O sofrimento que eu tive quando meu pai faleceu, num acidente de carro. Como eu sofri. E aí, esse sentimento assim, veio tomando conta de mim e eu comecei a ver as pessoas que estavam passando por isso. O sofrimento de perda das suas coisas, o desespero. Então eu creio que Deus foi assim, me levando a fazer alguma coisa para ajudar. Mas irmãos, a glória e a honra pertencem a Jesus Cristo. Todos nós somos instrumentos, inclusive Henrique, tem pessoas que não estiveram aqui na igreja e eu soube que elas estavam fazendo também alguma coisa em prol dos seus vizinhos. Irmão, dá só para tirar um pouquinho o eco, diminuir um pouquinho só o eco. Então, amados, a igreja de Cristo brilhou, os irmãos brilharam. O interessante também, que não foi só a nossa igreja, amados, as igrejas se reuniram e doaram, foram movidas pelo amor de Deus. Esse é o combustível da nossa luz, é o amor de Deus. E o amor de Deus nos constrange a nos colocar no lugar do outro, a olhar o outro com misericórdia, com compaixão, e a buscar fazer alguma coisa para mudar a realidade. Então eu entendo que tudo isso foi feito por Deus, através de Deus e para Deus, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Perdão, irmãos, eu meditei agora no finalzinho tanto nesse texto, que não é esse, é Mateus 7, 13 e 14. Estava meditando em todos esses textos, mas é nesse aqui que Deus colocou no meu coração para estar falando. Isso é o sinal, isso é a influência da gente ficar emocionado, né? A gente acaba aqui trocando alguma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra lida, Senhor Deus. Senhor, que a tua palavra trate da nossa vida. Senhor Deus, que a tua palavra trate do nosso estilo de vida, da nossa maneira de pensar, dos nossos sentimentos, das nossas decisões e das nossas atitudes, Senhor. Para que, como resultado disso, nós possamos, o máximo de tempo possível, a nossa vontade é sempre
mas o máximo tempo possível glorificar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A igreja pode sentar. Amados, esse texto que nós lemos, ele está justamente no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi aquele sermão em que Jesus fez o primeiro ensinamento aos seus discípulos e depois também, naquele momento, a uma grande multidão. Aqui no versículo 24 do capítulo 4 de Mateus diz assim: e a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E por conta desse mover sobrenatural de Deus, do Senhor Jesus Cristo, seguia uma grande multidão, e era uma multidão muito grande mesmo, uma multidão que vinha da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então eu entendo que Jesus Cristo, como diz aqui no início do capítulo 5, e vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse foi o momento inicial. A multidão, Jesus Cristo viu que a multidão vinha, Jesus Cristo subiu ao monte, sentou, seus discípulos ao redor, e ele começou a lhes ensinar. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, esse os ensinava se refere aos discípulos, não à multidão inicialmente. Mas quando nós chegamos lá no final do capítulo 7, nós entendemos que realmente era uma grande multidão, porque a multidão viu todos os ensinamentos que Jesus Cristo fazia. E aí nós lemos agora o capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Isso quer dizer que durante o ensino de Jesus Cristo aos seus discípulos, a multidão chegou, se aproximou e também recebeu aquela palavra. Quando nós vemos, quando nós lemos, quando nós meditamos nesse texto, Jesus Cristo faz um confronto aos seus discípulos, Jesus Cristo faz um confronto à multidão que chegou, e hoje Jesus Cristo está fazendo um confronto a cada um de nós, para que nós compreendamos, não ele, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, já sabe o que se passa com cada um de nós, mas muitas vezes nós nos distraímos e não sabemos o que está acontecendo conosco. E aqui Jesus Cristo faz um confronto à sua igreja, aqui Jesus Cristo faz um confronto com toda aquela multidão que o seguia por causa dos seus milagres, que o seguia porque sabia que ele estava fazendo uma grande obra que nunca tinha sido feita até então. A palavra de Deus nos ensina no capítulo 4, no versículo 17, que Jesus Cristo começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino do Senhor Jesus Cristo, ele parte pelo alicerce
pelo pilar do arrependimento. É o arrependimento que leva o ser humano a entender a obra de Cristo Jesus e a se posicionar. Sabemos que esse entendimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser anunciada. Ela precisa ser anunciada por cântico, ela precisa ser anunciada por palavras, ela precisa ser anunciada por atitudes, pela nossa vida. E aqui Jesus Cristo faz esse confronto, e ele fala: entrai pela porta estreita. Ele já mostra a necessidade daquele povo todo que estava ouvindo de entrar pela porta estreita. Ali a multidão era muito grande, ali a origem das pessoas era diversa, mas ele faz esse alerta muito grande: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amados, eu vejo esse texto, esses 2 versículos, como o versículo que resume todo o Sermão do Monte. Sim, porque o que está envolvido nesse versículo é a salvação, o que está envolvido nesse versículo é a perdição, e Jesus joga esse confronto, para que todos que estavam ali, ouvindo, se posicionassem. Meu amigo, você que está ouvindo a palavra de Deus, esse confronto que Jesus Cristo fez lá atrás, hoje também é para você, hoje também é para nós que estamos aqui. E Jesus Cristo começa a fazer a comparação da porta larga com a porta estreita. A porta larga com o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Por que será que a porta larga, um caminho espaçoso, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela? Amados, porque a porta larga aceita tudo. A porta larga aceita o assassinato, a porta larga aceita o adultério, a porta larga aceita a fornicação, a porta larga aceita a maledicência, a porta larga aceita tudo, a falta de palavra, falta de honra, a falta de amor. A porta larga aceita tudo, acolhe tudo, o caminho largo também. Este é o caminho da perdição. Por isso que Jesus Cristo já fez aquele confronto, iniciando o seu ministério, instaurando o reino de Deus aqui, o reino dos céus aqui. Ele disse: arrependei-vos. Amados, como o arrependimento é visto diante de Deus com tanta alegria. Nós podemos comparar aqueles que já são pais, quando o filho se arrepende de algum erro e que ele vem pedir perdão, se reconciliar. Que coisa maravilhosa, como o coração dos pais assim amolece. Mas também o coração do filho, quando o pai erra, a mãe erra e vai pedir perdão porque se arrependeu. Como o coração do filho fica assim, emocionado. Mas não é só na família, não. É em qualquer lugar. Quando há um arrependimento genuíno, como as coisas mudam. E é isso que Jesus Cristo estava falando. Porque segundo nos diz a palavra,
em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, muitas pessoas se aproximam da igreja movidos por uma bênção que Deus fez. Que coisa maravilhosa, o nome de Deus foi glorificado. Mas se aquela pessoa não entender que ela precisa se arrepender de ser um pecador, se arrepender de estar num caminho que está se afastando cada vez mais de Deus, indo à separação eterna, essa pessoa mesmo tendo um milagre, essa pessoa mesmo tendo a sua família restaurada, ter a sua situação financeira resolvida, ela não vai encontrar a porta estreita. Porque, em primeiro lugar, ela precisa ter a convicção que é uma pecadora e está debaixo da condenação de Deus. É esse arrependimento que promove a transformação na nossa vida. Meu amigo, você precisa se arrepender e buscar em Cristo Jesus a tua salvação. Amados, nós também precisamos nos arrepender. A palavra de Deus nos diz, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele, o Senhor Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A nossa comunhão com Deus depende da nossa posição de humilhação, de humildade diante de Deus e de arrependimento. Porque a Bíblia diz que nós pecamos e por isso nós precisamos nos arrepender. Então, amados, é um caminho espaçoso, que a pessoa passa por ele do jeito que ela está e não tem problema. E mesmo quando é confrontada pela palavra de Deus, aí é a oportunidade de escolher a porta estreita e de seguir esse caminho que é apertado. A palavra de Deus diz que são muitos que entram por ela. O interessante não está falando que vai entrar, mas está falando que entram. Então eu entendo que está falando no presente. No momento que nós estamos aqui hoje, todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, todos aqueles que não estão se posicionando em se arrepender e convidar o Senhor Jesus Cristo para entrar em sua vida, estão escolhendo, já estão caminhando, entrando nessa porta larga, nesse caminho espaçoso, que conduz à perdição. E é tão fácil, por causa da condenação do pecado, que a multidão é muito grande que passa. É uma multidão enorme que está indo. Eu penso que a humanidade, de uma forma geral, está caminhando a passos largos para a separação eterna de Deus. Porque já estão caminhando nesse caminho. E nós precisamos nos incomodarmos com isso. Amados, como eu fiquei feliz em que a Igreja de Cristo respondeu, os amados irmãos aqui da CIB responderam, e tantas outras igrejas responderam. O interessante é que não foram só as igrejas, as pessoas que não servem ao Senhor Jesus também responderam. Deus criou uma comoção tão grande, que a gente começa a rejeitar água, a rejeitar roupa. Olha só como Deus comoveu tudo isso. E como as igrejas resplandeceram a luz de Cristo. Mas, amados, nós precisamos continuar a resplandecer nessa luz. Nós sofremos com eles, pelo sofrimento da morte dos familiares,
pelo sentimento de não ter alimentação, de não ter mais casa. Mas, amados, nós precisamos continuar. Mas entendam que Deus, nesse momento, também quer que o nosso resplandecer alcance a alma de cada uma dessas pessoas. É lógico que muitas vezes nós focamos o nosso material, e temos que focar sim as necessidades, agindo. Mas, amados, Deus está gritando, querendo que essa mesma luz resplandeça de maneira ainda mais intensa, para que nós saiamos em busca das almas perdidas, da alimentação espiritual, para conseguirmos alcançar essas pessoas, lembrando-se de todo o esforço que fizemos, que glorificou a Deus, para tratarmos das necessidades aqui presentes. Amados, mas existe uma necessidade muito maior, existe uma necessidade infinita, eterna, que é a salvação dessas pessoas. Deus não quer que nenhuma delas se perca, mas Jesus Cristo falou aqui que poucos são. Porque Jesus Cristo colocou esse texto aqui, nos confrontando, porque poucos são as que acham. Amados, o texto da palavra de Deus, a explicação disso tudo está nesse próprio Sermão do Monte. Eu entendo que a igreja de Cristo já escolheu a porta estreita. Já escolheu a porta estreita. Por isso a igreja de Cristo. Jesus Cristo fala em João 8, 12, que Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo fala em João 10, 9, que Ele é a porta, e quem entrar por Ele será salvo. Já está salvo. Então nós entendemos, amados, que essa porta estreita é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta estreita, e Ele diz: eu sou a porta. João 10, 9. Mas Jesus Cristo também fala em João 14, 6 o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, quando nós entramos, que já entramos pela porta estreita, a nossa caminhada é em Jesus Cristo. Nós precisamos obedecer a Jesus Cristo. Nós precisamos nos alegrar com o que o Senhor Jesus Cristo se alegra. Nós precisamos nos entristecer com o que o Senhor Jesus Cristo se entristece. Então eu vejo aqui nesse texto, quando Jesus Cristo fala que poucos são que conseguem achar, me dá um sentido que a pessoa está passando no lugar, mesmo que ela esteja procurando, é difícil ela achar. Agora, olha o que Jesus Cristo falou nesse contexto ainda do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe o que traduz isso, amados? Nós somos a luz do mundo, não pela capacidade nossa individual, mas por causa do dom que Deus nos deu. Mas será que a nossa luz está brilhando? Meus irmãos, eu acho que de repente não está brilhando como deveria brilhar. Nós precisamos nos preocupar. Pastor, mas por que o senhor acha isso? Sabe por quê? Se eu não me engano, o Brasil
é um país que tem por baixo 60 milhões de evangélicos. Eu acho que é mais, mas vamos ficar em 60 milhões. É muita gente. Se você pegar o Rio de Janeiro, é muita gente. Se você pegar Petrópolis, tem muita gente. Por que não há transformação? Por que não há mudança? Porque a luz não está resplandecendo como deveria resplandecer. Nós precisamos estar preocupados com isso. Esse resplandecer da luz vai fazer, sabe o quê? Com que aqueles que estão nesse caminho largo consigam ver a porta que é Jesus Cristo. Consigam ter o discernimento por causa do resplandecer da nossa luz. Irmãos, não responda, só pense. Quantos de nós desejamos a vinda de Jesus Cristo logo? Quantos pensamos essa semana? Vocês sabiam que a vinda de Jesus Cristo está amarrada ao Evangelho ser anunciado em todo o mundo? Vamos tirar dúvida? João 24, 14. João 24. Perdão, é Mateus. Desculpa. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O fim vai ser como ladrão, nós não vamos saber. Mas o que estamos fazendo para que o Senhor Jesus Cristo venha? Os nossos louvores estão cheios de vem Jesus. Mas muitas vezes as nossas atitudes estão falando assim, não vem não, Jesus. Não vem não. Interessante que as pessoas pensam que ela tem que saber profundamente a palavra de Deus para anunciar e testemunhar o Evangelho. Não. O homem mais eloquente que existe, se o Espírito Santo não estiver usando, aquela pessoa vai falar e não vai ter resultado nenhum. Quantas pessoas que não têm conhecimento nenhum, que só leu o texto, só decorou um versículo, ainda com palavras erradas, o Espírito Santo usou aquilo e transformou a vida de pessoas. Por que será então que nós não estamos mais empenhados ainda em viver o Evangelho e anunciar? Porque para que a luz resplandeça, diz lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe por quê, amados? Porque tem vezes que a nossa fala, a nossa pregação, não está coerente com as nossas atitudes. Essa é a realidade. Por isso precisa um arrependimento muito grande em nós. Aí as pessoas pensam, não, eu não vou perturbar a pessoa anunciando o Evangelho. Não, eu vou ficar com vergonha. Não sei a Bíblia, ele pode me fazer uma pergunta que a minha fé até vai cair. Amados, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. E esse poder não depende da minha capacidade, não depende da minha intelectualidade, não depende das minhas emoções, não depende da minha condição financeira, de eu ser um camarada descolado, ou de eu ser aquele cara que sabe tudo. Não.
depende de ter prazer em ser instrumento nas mãos de Deus para levar as pessoas à salvação. Sabe por quê? Porque a gente precisa olhar para as pessoas perdidas com o amor de Deus. Nós todos, eu estou me incluindo, precisamos olhar para essas pessoas com o amor de Deus e não medirmos esforços. Sabe para quê? Para anunciar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para que a nossa luz resplandeça de tal maneira, porque o Espírito Santo vai estar nos usando, Ele vai colocar palavras na nossa boca, Ele vai nos levar a dar um testemunho tão verdadeiro, uma conversa simples, que aquela pessoa vai ser impactada, e Deus pode incomodá-la de tal maneira que ela não consiga nem dormir, porque eu já vi testemunhos assim. Mas esse caminho é estreito, essa porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o Senhor Jesus Cristo que nos conduz por ele. Amados, nós precisamos ter alegria, ter satisfação, ter empenho, pagar o preço. O caminho é difícil, é apertado, a porta é estreita, mas Jesus Cristo, que é a luz, está conosco. O Espírito Santo vai nos guiar, para nós não ficarmos com vergonha, achando que está incomodando e procurando o tempo certo para falar. 2 Timóteo 4:2 fala sobre isso. Nós sabemos que a palavra de Deus, em Eclesiastes, fala que tem tempo para tudo, né? Pois 2 Timóteo 4:2 mostra a exceção. Pregue a tempo e fora de tempo. Mas, amados, nós precisamos ser movidos a pregar pelo amor de Deus que já existe em nós. Não é pelas nossas próprias capacidades. E assim, a criança, o junior, o adolescente, o jovem, o adulto, a terceira idade, a quarta idade, vai falar o Evangelho de Deus, vai viver o Evangelho de Deus. E aí é a coerência que promove o resplandecer da nossa luz. Esse texto é tão maravilhoso que ele vai mostrando quais são as dificuldades. O Sermão do Monte vai mostrando quais são as dificuldades desse caminho estreito. As bem-aventuranças estão cheias. Já repararam que quando nós sofremos uma perseguição, quando alguém nos injuria, quando alguém nos persegue, quando alguém nos maltrata por causa do Evangelho, se nós não vigiarmos, nós entramos em depressão. Amados, aqui fala para nós nos regozijarmos. É uma bem-aventurança nós sofrermos por causa do Evangelho, não por causa do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha, mas sofrermos por causa do Evangelho. É uma bem-aventurança. E quantas vezes nós ficamos desanimados? Parece que nós esquecemos esse texto. Esse é o caminho apertado, mas é Jesus Cristo que está conduzindo. Agora, quer ver uma coisa mais apertada do que isso? Que está ali no capítulo 6, é quando Jesus Cristo manda nós amarmos aos nossos inimigos. Aí foi demais. Que coisa difícil, né? Não é à toa que a palavra de Deus diz que esse caminho é apertado. Mas ele é possível porque é Jesus Cristo que vai estar nos guiando. Então, quando nós olhamos assim, e aquela pessoa que nos persegue, que nos ofende, a Bíblia manda a gente falar bem dela, orar por ela e amá-la. Meus irmãos, que coisa difícil.
Mas é difícil quando nós queremos fazer na nossa capacidade, com as nossas próprias emoções, com a nossa intelectualidade e força. Fica fácil quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor Jesus e vamos dando passo a passo para resplandecermos a luz do Senhor. Precisamos, irmãos, todos nós, perceber se a nossa luz está brilhando. Como eu disse aqui em João 8:12, Jesus Cristo fala que Ele é a luz do mundo. Ora, se Ele é a luz do mundo, e depois Ele fala que nós somos a luz do mundo, que negócio é esse? É a comprovação que no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, Ele passa a habitar em nós. E a nossa vida precisa ser diferenciada. Para que então nós apresentemos esse confronto para os nossos familiares, para os nossos amigos. De repente alguém pode falar assim: ah não, eu não tenho ninguém que evangelizar, eu não tenho que orar por ninguém. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se pensarmos agora, nós vamos encontrar um nome de uma pessoa que nós podemos ser instrumento de salvação na vida dela. E aí Jesus Cristo faz esse alerta. Os irmãos perceberam que nesse confrontar de caminhos, Jesus Cristo estava ensinando e confrontando os seus discípulos, mas também ensinando e confrontando todas as pessoas que estavam ali. E hoje aqui, Jesus Cristo está fazendo isso de novo. Está confrontando cada um de nós. Será que as nossas motivações para a nossa vida está sendo aquela que agrade a Deus? Será que realmente o Espírito Santo de Deus está nos guiando em tudo que estamos fazendo? A palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Vamos todos repetir juntos? Fazei tudo para a glória de Deus. Mas também tem outro texto que fala que todas as nossas obras, seja por palavra, seja por atitude, seja feita em nome de quem? De Jesus Cristo. Aí nós vemos que realmente nós temos falhado. Será que nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Será que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, nós estamos focando o nome de Jesus? Estamos fazendo em nome de Jesus? Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações, para que nós entendamos realmente tudo sobre a porta larga, o caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado, difícil, mas que nós venhamos a mudar essa realidade a cada dia na nossa vida e possamos viver para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.